Imagine estar no meio do nada, cercado por um mar selvagem e implacável, onde o vento corta sua pele e a neve cega seus olhos. Você está perdido, sem saber o que vem a seguir, enquanto algo invisível e terrível se aproxima. Você mal consegue entender o que está acontecendo, mas uma coisa é certa: não há como escapar. O que faria você sobreviver? Essa é a história de um desastre que ninguém previu, mas que mudou tudo. Fica comigo, porque o que aconteceu nos Grandes Lagos em 1913 vai te deixar sem fôlego. Em novembro de 1913, uma tempestade começou a se formar no norte da América do Norte. Mas não era uma tempestade qualquer. O que parecia ser uma mudança comum no tempo se transformou em um fenômeno destrutivo de proporções inimagináveis. No dia 7 de novembro, uma frente fria do Ártico se encontrou com ventos quentes do sul, criando as condições ideais para um furacão não tropical. Os marinheiros que navegavam pelos Grandes Lagos nem sabiam o que estava prestes a acontecer. Você consegue imaginar o pânico de estar em alto mar, com a previsão do tempo completamente errada. Mas o que ninguém sabia é que essa tempestade não seria apenas mais uma das milhares que passavam pelos Grandes Lagos. Ela estava prestes a se tornar um monstro. Em poucas horas, a tempestade que se formou tomou uma intensidade fora de controle. Os ventos começaram a se intensificar rapidamente e as ondas aumentavam cada vez mais. Uma tempestade de neve começou a cair sem parar, tornando a visibilidade quase nula. Os navios, que antes estavam navegando calmamente, agora enfrentavam ondas de 11 metros de altura. Imagine só, navios gigantes sendo sacudidos por essas ondas gigantescas, enquanto a neve e o vento cortante impediam qualquer tipo de visibilidade. Mas o pior ainda estava por vir. A previsão meteorológica da época era quase inexistente. E os marinheiros não tinham a menor ideia de que estavam indo direto para um caminho sem volta. À medida que o furacão branco se intensificava, o pânico se espalhou pelos navios. Muitos marinheiros já estavam em alto mar e agora estavam presos a essa tempestade mortal. Um dos navios mais afetados foi o Charles S. Price, que teve que lutar contra a tempestade por 36 horas consecutivas. O navio foi atingido por rajadas de ventos de até 145 km por hora e, mesmo sendo um grande cargueiro, parecia uma folha de papel sendo jogada no vento. Imagina o cenário: não havia como escapar. Sem abrigos seguros e com comunicação limitada, os marinheiros estavam à mercê do furacão. Alguns dos navios tentaram se abrigar em portos mais protegidos, mas muitos já estavam no meio do caminho quando a tempestade os pegou de surpresa. A situação só piorava e a tragédia parecia ser uma certeza para muitos. Mas o que aconteceu com os navios que não conseguiram escapar? Onde estão os destroços desses navios até hoje? E o que você talvez não saiba é que essa tempestade não foi apenas uma sequência de tragédias individuais. Ela deixou um legado que ainda é sentido até hoje. Quando o furacão branco finalmente passou, o número de vítimas foi devastador. 19 navios afundaram e mais de 250 marinheiros perderam suas vidas em questão de horas. O mar dos Grandes Lagos ficou manchado de sangue e destruição. Mas a perda de vidas não foi o único impacto. As famílias que aguardavam o retorno de seus entes queridos ficaram com o coração partido, sem saber se algum dia veriam seus maridos, pais ou filhos novamente. Além das vidas perdidas, muitos navios foram completamente destruídos e nunca mais vistos. O navio Regina, por exemplo, foi engolido pelas ondas gigantes e nunca teve um sinal claro de onde seu casco descansava. Até hoje, os destroços de muitos desses navios continuam a ser procurados por arqueólogos e caçadores de tesouros. Quem sabe o que eles ainda poderiam revelar sobre o maior desastre naval da história dos Grandes Lagos?
O mais incrível é que, embora essa tragédia tenha ocorrido há mais de um século, ela deixou uma lição poderosa sobre como a natureza pode ser imprevisível. E a falta de tecnologia fez tudo piorar. Naquela época, os sistemas de previsão meteorológica eram quase inexistentes, e as condições nos Grandes Lagos podiam mudar drasticamente em poucos minutos. Embora já existissem alguns registros de tempestades, nada indicava que algo tão devastador estava prestes a acontecer. Como resultado, os marinheiros estavam completamente despreparados. Com o tempo, as lições do furacão branco levaram a melhorias na tecnologia meteorológica e na prevenção de desastres. Hoje, os Grandes Lagos são monitorados mais de perto, e os marinheiros têm um pouco mais de ajuda quando o tempo começa a mudar. Mas, mesmo com toda a tecnologia moderna, o furacão branco ainda é lembrado como uma tragédia histórica que mudou a forma como encaramos os desastres naturais. E o que aconteceria se uma tempestade como essa acontecesse hoje, com a tecnologia de previsão avançada que temos? Estaríamos mais preparados ou ainda seríamos pegos de surpresa? Alguns dizem que o verdadeiro mistério por trás do furacão branco está nos navios desaparecidos. Com o passar dos anos, muitas expedições tentaram localizar os destroços de alguns dos navios afundados, como o Regina e o Charles S. Price. Mas muitos desses restos ainda não foram encontrados. O que eles podem esconder? Seriam apenas pedaços de metal enferrujado ou algo mais? Historiadores e caçadores de tesouros continuam a procurar por esses navios, com a esperança de resolver o mistério do que realmente aconteceu com eles. E aqui vem a pergunta: você também se arriscaria para procurar esses destroços? Mas o que se sabe é que a história do furacão branco não terminou com a tempestade. Ela continua a inspirar histórias até hoje. E aí, o que você achou dessa história do furacão branco? Fico imaginando como seria viver naquele momento, com uma tempestade dessas sem a menor previsão. E quem sabe, se essa história não fosse contada, as lições que ela deixou poderiam ter sido perdidas. Se você gostou desse vídeo e quer saber mais sobre desastres naturais e histórias de mistério, se inscreve no canal, dá o seu like e compartilha com seus amigos. E claro, se você tiver algum pensamento ou história que queira compartilhar, deixa aqui nos comentários, porque eu adoraria saber o que você acha sobre tudo isso. Até a próxima!